Olá, meu povo, e aí, cá estou eu aqui novamente. E hoje eu vou mostrar aqui para vocês, quando eu ativar esse terminal aqui, como é que vocês podem criar um sisteminha como esse daqui, que no caso está contando do 0 ao F, no caso usando o sistema hexadecimal. E eu vou mostrar para vocês também por que que eu estou usando hexadecimal e outros tipos de representação e tudo mais, só que vai ficar mais na frente conforme a gente for discutindo o vídeo. O foco desse daqui é que vocês entendam como é que vocês podem construir esse circuito aqui, decodificador. O contador eu já mostrei para vocês, então como é que a gente pode ir unindo as coisas, criando circuitos cada vez mais complexos, cada vez mais a gente vai abstraindo. Dessa forma a gente vai ter uma forma de representar esses binários aqui, bem mais simples do que ficar olhando para se os terminais estão ligados, desligados. A gente consegue ver numa telinha como essa daqui dos display de 7 segmentos. Então, antes de mostrar como construir aquele circuito ali para vocês, eu preciso primeiro explicar como é que funciona, qual é a ideia de um display de 7 segmentos. Vocês veem que eu tenho aqui 7 segmentos, de fato, né? 7 divisões aqui. Eu tenho um a mais aqui, porque nesse caso aqui tem um ponto decimal. Alguns vão ter esse tracinho aqui para poder representar o sinal do meu número, né, que eu estou querendo representar. Mas tem uma coisa que é meio que geral de todos eles. Você começa aqui pelo topo e vai no sentido horário. Então a gente vê aqui que tem A, B, C, D, E, F, G. Esse G aqui do centro. Quando tiver ponto decimal ou sinal, a gente olha separadamente. Então, basicamente, são um conjunto de LEDs, geralmente vai ser de LEDs, né? Que ele pode ter dois tipos diferentes mais comuns. Ele pode ser catodo comum ou anodo comum. Então, como é que vai funcionar? Eu estou aqui com essa imagem aqui para mostrar para vocês poder representar mais fácil. Vocês veem que essa perninha aqui do LED, ela é o catodo, o negativo aqui. É o que acontece no catodo comum. Vocês veem que por essa imagem daqui de cima e por essa daqui, vocês veem que aqui, por exemplo, ó, essa barrinha aqui que representa o negativo, de todos os LEDs está conectado com o ground, está conectado com o terra, com o meu negativo. No anodo comum, a ideia é bem parecida, mas é o contrário, né? O inverso. Eu estou conectando aqui o VCC, o negativo, perdão, o positivo dos LEDs está todos conectados com o meu VCC. Então, aqui no catodo comum, vai funcionar da forma que a gente está mais acostumado. Eu vou precisar de resistores e tudo mais, eu vou conectar a alimentação no nível lógico alto, ou seja, eu vou conectar o 1, e quando tiver 1, por exemplo, nesse segmento F aqui, esse segmento F vai acender. No anodo comum é o inverso, ele vai acender o LED quando eu tiver o 0, porque ele está conectado aqui com o meu VCC. Então, quando eu colocar 0, ele vai ter o ground para poder acender o LED. Então, vocês veem que o princípio é o mesmo, a diferença é que esse daqui, o catodo comum, vai ser ativo quando tiver valor lógico 1, e aqui, quando tiver valor lógico 0. Então, basicamente, a função do display de 7 segmentos é fazer representações. Como a gente está lidando com binários, né, tudo no computador é basicamente binário, a gente vai ter algumas formas de converter esses binários num símbolo, num caractere, digamos assim, no display de 7 segmentos. Uma das formas bem comuns de aparecer é, por exemplo, como utiliza aqui no CD4511, porque ele usa o sistema BCD. O que é BCD? É Binary Coded Decimal, que se eu for fazer uma tradução livre, é binário codificado em decimal. Então, esse sistema BCD, como aqui no circuito 4511, vocês veem que eu vou ter uma série de portas lógicas aqui, uma série de conexões. Não se assustem, a gente vai chegar nessa parte. Tem outras entradas aqui, inclusive, com usos específicos, mas que eu não vou me aprofundar. Eu vou deixar os links aqui na descrição para quem quiser olhar com mais detalhes. Até porque a gente não vai usar aqui esse sistema. Por quê? Como vocês podem ver aqui, o que é que esse CD 4511 faz? Ele tem uma tabela verdade aqui, e vocês veem que para todos os valores em binário, porque eu preciso de quantos bits para poder representar de 0 a 9. No caso, representar 10 dígitos, 10 caracteres diferentes. 10 números diferentes.
Vocês podem ver aqui que com 3 bits aqui, eu consigo representar do 0 até o 7. Então, eu vou precisar de um bit adicional, vou precisar de 4 ao todo. Então, com 4 bits, vocês podem ver que eu vou conseguir representar do 0 ao 15. Sendo que qual é o problema? Se eu estou usando o sistema BCD, como eu mostrei para vocês no CD4511, no circuito integrado, o meu binário ele representa um valor em decimal. Então, tudo isso que vem aqui abaixo do 9, o meu 10, 11, 12, 13, 14, 15, eu não vou utilizar. Então, eu vou mostrar para vocês utilizando todos esses valores aqui, do 0 ao 15. Como é que eu posso fazer isso com o sistema hexadecimal? Então, o 10 vai ser meu A, o 11 vai ser meu B, o 12 vai ser meu C, o 13 vai ser meu D, o 14 vai ser meu E e o 15 vai ser meu F. Dessa forma, a gente vai conseguir utilizar todos esses valores aqui. Isso vai ter diferentes aplicações. É muito comum a gente usar o sistema hexadecimal para representar partes da memória, por exemplo. Para representar bits mesmo. Porque, por exemplo, se eu quero representar o número 1010 e 1011, por exemplo. Então, vamos colocar aqui 1010 e 1011. Vocês veem que, em vez de eu ter que escrever tudo isso aqui, eu posso simplificar isso aqui, porque eu sei que esse 1010, no meu hexadecimal, corresponde a meu A. E esse número aqui, 1011, corresponde ao meu B. Então, vê que já fica bem mais fácil do que eu ter que escrever tudo isso aqui. Eu posso representar com esses dois símbolos aqui. Então, o hexadecimal ele surgiu justamente para isso. Acho que a principal função dele é justamente essa. Então, se a gente arranjar os nossos segmentos, a gente consegue fazer essas representações. Mas vocês vão ver que tem alguns problemas. Por exemplo, eu não consigo representar maiúsculo. Porque se vocês repararem bem, como é que eu poderia fazer com 7 segmentos a letra B? Ia ficar algo mais ou menos isso aqui, né? Opa! Ia ficar algo como se fosse desse jeito aqui, já que meu B é como se fosse algo assim. Vocês veem que lembra basicamente o 8. Eu não conseguiria representar o meu B maiúsculo sem confundir com o 8. Isso vai acontecer com alguns outros símbolos também. Então, uma forma inteligente de a gente resolver isso é usar alguns com letra maiúscula, outros com minúscula. Então, a gente tem aqui esses 16 símbolos aqui, que a gente pode usar os 7 segmentos. Vocês veem que eu tenho aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O meu A maiúsculo, B minúsculo, C maiúsculo, D minúsculo, E maiúsculo, F maiúsculo. Então, dessa forma, a gente consegue representar os valores em hexadecimal utilizando os nossos valores em binário. A gente vai pegar os nossos valores em binário, a gente vai criar um circuito que consiga converter para algo que vai conectar nesses segmentos aqui. Então, por exemplo, o número 2, se eu quiser fazer a representação do número 2, vocês veem que basta eu ligar esses segmentos aqui. Eu preciso ligar o segmento A, B, G, E e D. Então, eu vou ter aqui o meu número 2. E eu vou seguir essa lógica para outros valores. Eu vou mostrar para vocês agora lá no nosso simulador. Então, a gente tem aqui os nossos 4 bits. Eu vou colocar aqui o display de 7 segmentos para mostrar que basicamente funciona nessa mesma lógica. E aqui a gente tem um display do tipo catodo comum. Então, eu quero colocar algum chip aqui, algum CI aqui, que já automaticamente converta esses valores aqui em binário para poder ligar o meu display de 7 segmentos. Porque para poder fazer o número 2, como eu dei de exemplo para vocês, por exemplo, preciso ligar esse segmento daqui, esse daqui do centro, que é o G. Vai ficar tudo cruzado para mostrar para vocês como é que vai funcionar. Preciso de mais um, inclusive. Peraí. Vou adicionar mais um aqui para ligar esse daqui de baixo. Pronto, assim. Vocês veem que quando ligar tudo, eu vou ter o meu número 2 aqui. Só que eu vou criar um circuito que já vai fazer isso para mim. Imagina só ter que ficar ligando de um por um para poder representar o número, né? Não tem condições. Vocês veem aqui que esse display ele é do tipo catodo comum, porque quando eu tenho alimentação alta, ele liga. E vocês ignorem por enquanto esse daqui que seria o do sinal, dos negativos e tudo mais, porque a gente vai lidar com isso mais para frente. Mas por enquanto a gente vai focar só nos hexadecimais, para a gente poder utilizar todas as combinações possíveis desses 4 bits aqui,
que aqui eu coloquei a mais, né? Mas serão 4 bits. Porque se a gente estivesse usando o sistema BCD, a gente teria um problema para os números acima de 9, porque a gente precisaria de 2 displays para poder representar. E não é isso que a gente quer focar por enquanto em um só display. E fazer esse circuito foi uma das partes, para ser mais específico ainda, foi a terceira parte, a parte final, do meu trabalho de eletrônica digital. Para quem não sabe, eu sou estudante da Univasf, Universidade Federal do Vale de São Francisco, de Juazeiro, e eu faço engenharia da computação. Então, caso vocês queiram dar uma olhada aqui no trabalho, caso ajude vocês, eu vou deixar na descrição, assim como todos os links auxiliares do conteúdo que eu precisei para poder gravar isso aqui, dicas e tudo mais, e vou botar nos cards também vídeos relacionados. E a fim de curiosidade, uma dúvida que eu tive quando estava fazendo esse trabalho é, poxa, será que não existe algum circuito que já faça isso? Como, por exemplo, o CD 4511, que já converte, só que em vez de converter para decimal, converte para hexadecimal. E eu descobri que sim, depois de muita procura. Pelo menos para mim, né? Talvez para outras pessoas talvez tenha sido mais fácil, mas eu precisei vasculhar muito. Achei esse fórum aqui na internet, que eu nem sei de quando foi, que tem uma discussão que eu vi alguns chips, por exemplo, o Fairchild 9368, ele faz isso. Então vocês podem dar uma olhada aqui na tabela verdade dele, como é que funciona. Como sempre, o link vai estar na descrição. Mas apesar desses circuitos existirem, desses CIs existirem, eu descobri que eles são relativamente raros, porque, pelo que eu vi em algumas discussões, o pessoal argumenta que na época não era tão comum usar, na época do lançamento desses circuitos, né, a família 74 dos CIs, não era tão comum usar a representação em hexadecimal. Usava-se octal, usava-se o próprio binário. Eu não vou conseguir afirmar isso com certeza para vocês, porque eu confesso que história não é meu forte. A parte histórica que não é meu forte e também não é a ideia do vídeo. Então fica só aqui a fins de curiosidade, caso vocês queiram se aprofundar. Então vamos retornar aqui para o nosso circuito lógico. Porque a ideia é que a gente monte o nosso próprio decodificador, digamos assim. Que a gente consiga montar o nosso próprio circuito para poder fazer essa representação, para que vocês entendam como é que funciona. Que usando lógica, usando essa série de zeros e uns, essas portas, a gente consegue ir abstraindo cada vez mais e começar a representar números, começar a representar letras, e assim vamos entendendo o funcionamento base de um computador. Que tudo é uma série de camadas e mais camadas de abstração. Mas antes de seguir para a construção do nosso próprio circuito, eu acho muito importante fazer uma menção honrosa a esses vídeos aqui que me ajudaram bastante, do Ben Eater, que ele basicamente, o canal dele, ele tem vários vídeos sobre computação, ele construindo o computador do zero, usando essas breadboards, que são as placas que a gente chama de protoboard, lá eles chamam de breadboards. Ele montou o computador de 8 bits, 16, montou um bocado de coisa, refez a tabela ASCII, enfim, tem uns vídeos muito bons dele. E lógico, do próprio Sebastian Leigh aqui, que foi quem basicamente fez esse simulador aqui que a gente está usando nessa série de vídeos. Infelizmente, ele não disponibilizou esse programinha que ele fez aqui para poder simplificar esses circuitos lógicos. Ele chegou nesse resultado aqui, ó, estou mostrando aqui para vocês, e ele fez de uma outra forma. Ele usou complemento de 2 para representar os números de 7 a menos 8. Ele, segundo a explicação dele no vídeo que eu vou deixar na descrição, nos cards aí, ele usou um algoritmo genético. O que é que isso faz? Basicamente, ele deu uma base de um diagrama lógico para o programa que ele construiu. Eu não sei com detalhes, porque infelizmente ele não disponibilizou. E a partir dessa base, o programa vai fazendo pequenas modificações para ver qual o resultado menos complexo, porque com essas portas aqui ele conseguiu fazer para de 7 a menos 8. Enquanto vocês veem que, por exemplo, o do Ben Eater, que ele fez aqui no braço, mesmo fez na raça, tentando simplificar o máximo possível, ainda assim ficou uma coisa bem complexa aqui, bastantes portas lógicas. E o Ben Eater fez uma coisa mais parecida com o que a gente vai fazer aqui, que ele fez de 7 segmentos, hexadecimal decoder. Ou seja, o decodificar
para um display de 7 segmentos, o hexadecimal. Então vamos lá, como é que a gente pode começar a resolver nosso problema? Aqui, basicamente, eu tenho uma tabela que eu adaptei daquele trabalho que eu mencionei para vocês. Eu dei uma melhoradinha aqui, dividi melhor, colori. Que é basicamente, vocês podem ver que aqui eu tenho os números em hexadecimal. Aqui tem a representação binária dos números em hexadecimal, de 0 a f, no caso de 0 a 15, se fosse em decimal. Aqui eu tenho segmentos que eu preciso acender para cada número. Por exemplo, vamos olhar um número fácil, que é o número 8. No número 8, eu preciso que todos os 7 segmentos estejam ativos. Cadê o número 8 aqui? Aqui, ó. Então, vocês veem que aqui é 1 para todos os segmentos de A a G no número 8 aqui. É 1 para todos. O número 2, vamos pegar um número mais simples. Número 1, eu vou ter o segmento B, porque se eu imagino que eu tenho aqui um em cima, que é o A, B e C. O resto vai ser tudo zero. Então, o número 1, B e C, o resto é zero. A gente poderia fazer como o Sebastian Lig, como o Ben Iter, fazer um circuito só, tentar ir fazendo uma série de simplificações, tentar fazer uma expressão booleana super complexa, mas o que é que eu quero fazer aqui, o que é que eu pretendo fazer? Eu não quero fazer a forma mais simplificada possível, com menos portas lógicas, a forma mais otimizada possível, até porque isso já tem na maioria dos CIs que a gente procura, já está feito uma das melhores formas possíveis. Eu não quero reinventar a roda aqui. Não que não seja uma coisa interessante, não estou dizendo que vocês não podem tentar fazer aí, pode ser uma coisa divertida, uma forma de aprendizado, mas a ideia aqui é que vocês vejam como é que funciona. Como, por exemplo, usando esse mesmo princípio foram criadas as primeiras placas de vídeo, das mais antigas mesmo, assim, não digo as placas de vídeo modernas, as placas de vídeo, assim, começo de como você ter vídeo, porque antigamente com o computador não tinha nenhuma placa gráfica, não tinha gráfico, não tinha imagens como a gente tem hoje com facilidade. Então, com essas abstrações, a gente consegue dizer que essa série de zeros e uns, de níveis lógicos altos e baixos, diferenças de potenciais, vai representar um número e esse número vai aparecer no meu display. Então, o que a gente pode fazer aqui? Em vez de olhar todos de uma vez, vamos separar. Vamos olhar, por enquanto, só do segmento A. Eu posso interpretar isso aqui como um mapa de Carnot de 4 variáveis, porque meus 4 bits vão ser minhas variáveis. Em casos específicos, vai ser 1 e 0. Então, eu consigo montar uma soma de produtos, ou um produto de somas, vai aí de cada um. Eu acho mais prático fazer de soma de produtos. E eu vou dar eu vou dar uma sugestão aqui para vocês de usar esse site aqui, ó. Se vocês pesquisarem aí no Google por mapa de Carnot online, deixa eu até atualizar aqui que está meio esquisito, vocês vão encontrar esse site aqui, Prof. Electro Info. Basta vocês colocarem aí mapa de Carnot online. Vocês conseguem montar até 4 variáveis aqui. Vocês podem inclusive botar uns casos que eu nem expliquei para vocês ainda, mas eu suponho que vocês já saibam, né? Pretendo talvez no futuro fazer álgebra booleana, mapa de Carnot e tudo mais. Mas tem aqui de você colocar inclusive as opções do X, né? Que são os casos don't care. Se você desativar aqui, tem que dar uma atualizada. Peraí. Você consegue botar até os casos don't care, se você precisar, né? Mas aqui o que é que a gente vai fazer? A gente vai olhar lá o nosso mapa a gente está olhando aqui o nosso mapa de 4 variáveis. Vamos chamar de A o nosso bit mais significativo e D o nosso bit menos significativo. E como eu já adiantei para vocês, eu já fiz esse processo na minha disciplina de eletrônica digital. E é basicamente isso aqui para o segmento A. A gente vai chegar nessa expressão lógica aqui e eu vou mostrar para vocês como a gente consegue implementar ela no nosso simulador. Vocês veem que basicamente o que é que eu fiz aqui? Eu coloquei exatamente isso aqui, ó, esse A aqui, essa coluna A, é minha coluna de solução aqui para essas 4 variáveis. Eu vou fazer para o B, para o C, para o D, para o E, para o F e para o G. Porque o importante aqui não é fazer o mais simplificado possível. Porque, por exemplo, vão ter casos em que esse A negado C vai aparecer em mais de um segmento. Eu poderia reaproveitar ele. Poderia diminuir a minha quantidade de portas lógicas. Mas a ideia aqui é manter na simplicidade. Na simplicidade de raciocínio, no caso, de entendimento. Porque o trabalho de simplificar a expressão booleana é trabalho braçal, basicamente. É analisar cada caso que eu posso simplificar, ir lá devagarinho. São várias formas diferentes que a gente tem de montar esse circuito. E de cara, qual é uma coisa que eu já reparo aqui na minha expressão lógica?
Eu sei que eu vou precisar de uma, duas, três, quatro, cinco portas OR, porque a soma em álgebra booleana representa uma porta OR, pode ser pensado como uma porta OR. E aqui eu tenho portas AND implícitas, né? Porque eu tenho letras juntas aqui, variáveis juntas. Isso aqui representa um AND. Poderia ter até um pontinho aqui para poder expressar que é uma multiplicação, que é um AND em binário. Então eu vou precisar de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sendo que quatro vão ser de duas entradas e duas vão ser de três entradas. Eu vou deixar a expressão aqui para vocês no canto aqui superior da tela, canto direito superior, para vocês irem acompanhando o que eu vou fazendo no simulador. Então eu tenho aqui nossos 4 bits. Como eu convencionei com vocês, o mais significativo eu faço sempre aqui o de baixo e o menos significativo de cima. Então, espero que vocês não se confundam, é só porque naquele site lá de simplificação, de fazer o mapa de Carnot, ele coloca variáveis de A a D. Então eu achei mais fácil aqui para evitar confusão, que vocês vão ver que é muito fácil se perder se não fizer de uma forma organizada. Então, qual é a segunda coisa que eu vou fazer? Eu sei que algumas variáveis eu preciso colocar as versões os complementos delas. Eu preciso colocar o NOT. Então, eu vou pegar quatro portas NOT aqui. 1, 2, 3, 4. Vou conectar elas aqui. De baixo para cima, né? Do mais significativo para o menos significativo, para seguir a mesma lógica. Agora, em seguida, eu vou começar pelas nossas portas OR, que são as nossas as cruzinhas, né? Que, são que é a soma. Então, eu sei que eu preciso de 5 portas OR e eu vou somar o resultado de um. Eu vou pegar o resultado, a saída de uma porta OR com a entrada de outra. Então, eu já vou adiantar isso aqui também e colocar a saída com a entrada da outra porta OR. Agora, eu vou para nossas portas AND. Eu vou precisar de 4 portas AND de duas entradas. Deixa eu desativar aqui Trace Tab. E vou precisar de duas portas AND de 3 entradas. Então, eu tenho 3 NAND aqui. Deixa eu procurar o 3 AND. Só um segundo. Pronto, eu dei uma organizada aqui na minha barrinha, que estava uma bagunça. Então, eu tenho aqui duas portas 3 AND. E agora eu vou seguir a lógica da minha expressão. Eu vou analisar a primeira, que eu vou marcar aí na tela para mostrar para vocês. E vou só seguir a sequência. A ideia é bem simples aqui. Então, primeiro eu tenho A negado C. Eu vou reativar aqui para ficar mais visual. Deixa eu deixar só desse principal aqui. Pronto, então agora eu tenho A negado e C. Em seguida, eu tenho B e C. Então, vou conectar aqui B e C. Agora, eu tenho A e D negado. Então, vou pegar aqui meu A. Deixa eu fazer assim. E D negado. Então, meu D negado é esse daqui. Vocês vão ver que vai ficar uma bagunça, mas fazer o quê? Agora, eu tenho B e D negados. Tanto B está negado quanto D está negado. Poderia fazer até um De Morgan aqui, né? Mas eu vou só seguir assim mesmo. Opa, eu falei que eles estavam negados e conectei sem negação, né? O que dá fazer enquanto explico. B negado aqui. E D negado. Agora eu tenho A negado, B e D sem negar. A negado, B e D sem negar. Por fim, eu tenho A, B negado e C negado. Então, eu tenho A, vou pegar daqui, B negado, que é aqui, e C negado. Agora, eu vou basicamente conectar a saída das minhas portas AND com as minhas portas OR. Vou fazer, de fato, a soma de produtos. Então, vocês veem que já tem um resultado aqui. Eu vou dar um spoiler de por que já tem esse resultado. Porque aqui é como se eu tivesse o zero.
Aqui eu tenho o 0. Então, o 0 usa o segmento A, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês logo em seguida. Como eu já fiz todo esse processo aqui, eu já tenho os meus microchips, digamos assim, criados, eu vou usar aqui só para poder mostrar para vocês que de fato está funcionando. Vou primeiro conectar tudo aqui. Vou conectar as nossas entradas aqui. Vocês perdoem aí pela bagunça, mas a ideia aqui é só para demonstrar. Depois eu vou excluir isso aqui do chip. E por fim eu tenho que conectar, né, com a nossa saída, porque isso aqui que essa saída aqui que vai dizer quando o nosso segmento A vai precisar estar ligado ou não. E quando são esses casos? A gente pode olhar lá na nossa tabela verdade. Então, se a gente analisar a nossa tabela verdade nos casos em que A é igual a 1, ou seja, que o LED de A, o segmento de A vai acender, é no 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, A, C, E e F. Então eu vou fazer essa contagem aqui rapidamente só para mostrar para vocês que com o chip aqui que já está feito e funciona, vocês já viram que funciona, vai bater esses valores. Então vamos lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora começa os valores diferentes do sistema decimal, né? Que é o A, B, C, D, E e, por fim, o F. Então, realmente está funcionando como esperado. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu vou só excluir isso aqui. Isso aqui não vai fazer parte do chip. Eu vou salvar isso daqui. No caso, eu já salvei, né? Porque eu precisei gravar outras partes. Eu salvei como AA. Eu poderia salvar só como A. Só que como já tenho feito esse processo aqui, esse chip A já existe. Então, eu salvei como AA. Então, eu vou fazer só para esse segmento A, porque o processo para os outros é análogo. É basicamente a mesma ideia. Se vocês sabem fazer para o segmento A, vocês vão conseguir fazer para os outros segmentos também. Então, considerando que esses chips dos 7 segmentos já estão feitos, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar os meus 4 bits. Aqui eu vou chamar normalmente da outra forma que a gente costuma convencionar, né? Que é do A0 até o A3. A1, A2 e A3. E vou basicamente conectar em todos eles. Eu tenho o meu A, que vai me dizer quando o segmento A precisa estar ligado. B, C, D, E, F e G. Então, eu vou com certeza adiantar essa parte aqui, né? Para poder fazer as conexões. Mas basicamente o que é que eu vou fazer? Eu vou, eu vou conectar o A3, que é meu bit mais significativo, com o mais significativo aqui, que é o A. O A2 com B, A1 com o C, A0 com o D e assim vai. Depende de como vocês fizeram aí a lógica no de vocês. Pronto, eu terminei aqui as conexões, até deixei de cores diferentes aqui para tentar facilitar a visualização de vocês. E só nos resta agora testar. Eu vou pegar aqui o nosso display de 7 segmentos e vou conectar a saída de cada chip desse com o correspondente. O A com A, B com B e assim vai. Então, o que é que vocês já podem observar aqui? O 0, né, que é o que eu tenho na minha entrada aqui, está sendo mostrado no meu display de 7 segmentos. Então, de fato, está funcionando a princípio. Então, vamos testar para os outros números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B. Opa! Já achei aqui onde é que foi o meu erro, que eu não conectei o A aqui do chip E, que ele vai nesse azul aqui. Agora sim. Eu acho que a gente parou no B. Então aqui A, B, C, D, E
E por fim, o F, então, está de fato funcionando. Então aqui agora o que é que eu posso fazer? Eu posso tirar esse display de 7 segmentos, porque esse daqui vai ser o nosso decodificador de 4 bits para hexadecimal. Então eu vou ter as minhas 7 saídas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou renomeá-las. Pronto, eu já renomeei aqui. Eu poderia salvar como decoder, por exemplo. Sendo que eu já tenho o circuito criado, ele vai dizer que já existe aqui. Eu vou até salvar novamente, porque vai aqui, né? Ficou bonitinho com as cores aqui. Eu vou chamar de decoder 4B. 4B. Porque o decoder 4 bits eu já criei. Então vou escolher uma cor aqui. Eu gosto desse amarelo aqui. Então a gente vai vir aqui em novo, né? A gente já tem o nosso decodificador. E aqui, meus amigos, é ser feliz finalmente depois de todo esse processo. Eu vou colocar aqui o meu display de 7 segmentos, vou conectar as respectivas entradas aqui. Vocês podem ver que ele já está me mostrando o número 0. Se eu quiser fazer, por exemplo, um circuito contador, eu já mostrei para vocês como é que a gente faz o circuito contador. Eu já deixei um pronto aqui. Eu vou só adicionar. A diferença que eu fiz aqui, se eu quisesse, por exemplo, contar, mas resetar a contagem no momento em que eu quiser, eu posso usar as entradas clear para poder limpar a memória. Então, sempre que eu desligar, já que elas funcionam como entradas baixas, sempre que eu desligar o meu clear, essa saída aqui vai ser 0. Então, vamos testar aqui. Vou colocar a nossa alimentação de energia aqui para poder alimentar com valor alto os valores J, K e tudo mais. Vocês podem ver que quando está todos desligados é porque estou nesse caso inválido aqui, que Q e complemento de Q são 1. Quando está desligadas as minhas entradas J, K e tudo mais, todas as outras lá. Vou conectar o nosso clock aqui para a gente ver que está funcionando e o clear. Então, liguei a energia, ele vai zerar. Liguei o clear, não vai fazer diferença por enquanto. E posso pulsar o nosso clock e ver que está de fato funcionando. Então, se eu desligar aqui o clear, vai voltar para o 0. Liguei, posso recomeçar a nossa contagem, porque se ele estiver aqui, ele vai sobrepor. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu posso substituir isso aqui pelo clock que já vem built-in, já vem pronto, né, que o Sebastian já disponibilizou aqui na biblioteca do programa. Então, vou adicionar aqui. Ele tem uma peculiaridade, esse clock. Você consegue ajustar a velocidade dele aqui. Ó. Se eu colocar nessa frequência 0, ele vai ficar um pouco mais rápido. Se eu colocar na frequência 1, ele vai ficar mais rápido ainda. Se eu ligar as duas, ele vai ficar muito rápido. Então, é isso. Apreciem aí o circuito funcionando. Um beijo para vocês. Espero que não tenha sido cansativo. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Consigam ter aproveitado. Sugestões são sempre bem-vindas, dicas, comentários, o que vocês quiserem aí nos comentários ajuda muito, de verdade. Se possível, aquele like, né, para poder o algoritmo ajudar a gente aqui. E falou! Um beijão aí para vocês.